Olá, galera do segundo ano. Espero que estejam todos bem. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estarei falando de oxidação e redução. Essa é a aula 9. É nada mais do que a explicação do que é NOx, né? NOx significa número de oxidação. Por que nós vamos aprender o NOx? Porque nós temos que estudar um balanceamento que é chamado de oxirredução. E o NOx, pessoal, todo elemento tem seu NOx. E de onde provém? Provém da distribuição eletrônica, do diagrama de Linus-Pauling lá do primeiro ano. Então o sódio ele tem número atômico 11. Então significa que ele tem 11 elétrons e ele tem 11 prótons. Isso se ele for neutro, né? Então fazendo a distribuição dele, a gente chega em 2, com mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, e mais 1 dá 11. Só que todo elemento deseja ser um gás nobre, porque o gás nobre tem 8, que é a regra do octeto. 2 com 6 dá 8. O neônio é um gás nobre. Então, a distribuição do neônio está correta. Ele tem 8 elétrons, ele é um gás nobre. O argônio, o criptônio também. Xenônio. Mas todo elemento quer ser nobre. Tem possibilidade dele chegar? Tem, só que ele tem que doar elétron ou receber. Então, oxidação é perda de elétrons, pessoal. Perda de elétron é oxidação. E redução é ganho de elétrons. Então, o sódio aqui, por exemplo, ele vai perder elétron. Ele tem que perder esse elétron da terceira camada para ficar com 8 aqui. Então, quando ele perde, ele fica com 10 elétrons só. Aí, eu tenho que mostrar uma carga positiva aqui em cima. Porque está sobrando próton. E eu chamo ele de cátion. E se ele perde elétron, significa que ele sofre oxidação. A oxidação também pode ser chamada de aumento do NOx. Aumentou o NOx, pessoal, é a oxidação. Diminuição do NOx é redução. Diminuição do NOx é redução. Veja que legal. Diminuiu, reduziu. Aumentou, oxidou. Então, o aumento do NOx é oxidação e diminuição do NOx é redução. Agora, o oxigênio, por exemplo, ele tem 8 elétrons e 8 prótons, pessoal. Só que para o oxigênio ter 8 elétrons, quando eu faço a distribuição, 2 com 2 dá 4, com mais 4, 8. Eu não chego em 8 elétrons na última camada. Eu chego em 6 só. Então, ele tem que ganhar 2 elétrons. E o elétron é negativo. Então, para ele ficar neutro, ele tem que ganhar 2. Então, eu coloco 2 cargas negativas em cima dele. Entendeu? Então, todo elemento tem o NOx, pessoal. Que é quando ele perde ou quando ele ganha. E quando ele ganha elétron, ele é ânion. Quando ele perde elétron, ele é cátion. E quando ele é ânion, ele sofre redução. E quando ele é cátion, ele sofre oxidação. E tem a tabela de cátions e ânions, né, pessoal? Então, aí, a tabela de cátions e ânions nada mais é do que o NOx de cada elemento. Precisa memorizar? Não precisa. Mas é bom vocês saber o NOx de 2 elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio. E aqui eu tenho alguns. Ó. O hidrogênio é 1, cálcio é 2, alumínio é 3, carbono é 4, flúor é 1 negativo, oxigênio é 2 negativo. O nitrogênio ele é 3 negativo, mas ele pode sofrer variação. Já o hidrogênio e o oxigênio é muito difícil sofrer variação. E essa variação a gente chama de oxidação e redução. Então aqui eu tenho uma reação química, ó, fósforo mais ácido nítrico mais água, que vai dar aí ácido fosfórico mais o óxido nitroso. Então olhando aqui, o oxigênio é 2 negativo, a gente já sabe. Então consequentemente o nitrogênio que está do lado tem que ser 2 positivo, porque tem que dar igual a 0, pessoal. Toda molécula é neutra. Se eu sei que o oxigênio é 2 negativo e aqui tem 4, então é 8 negativo. Cada hidrogênio é 1 positivo. E aqui tem 3 hidrogênios, então aqui é 3 positivo. 3 positivo com 8 negativo, eu preciso de 5 positivo. Então o fósforo tem que valer 5 positivos. Para dar 0. Porque 3 do hidrogênio com 8 negativo, sobra 5 negativo ainda. Então o fósforo tem que ser 5 positivo. Você tem que calcular o NOx.
Aqui na água está correto, 2 negativo. 2 vezes 1 positivo e 2 positivo. Já aqui eu tenho que fazer o cálculo também. Ó. 3 vezes 2 negativo dá 6 negativo. 1 vezes 1 positivo dá 1 positivo. Então, 1 positivo com 6 negativo dá 5 negativo. Então, o nitrogênio tem que valer 5 positivo. E o fósforo, como ele está sozinho, é 0. Então, eu já descobri, pessoal. Veja que o fósforo era 0. E ele foi para 5 positivo. Então, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, ele sofreu oxidação. Entendeu? Agora o nitrogênio, que legal. Ele era 5 positivo. E agora o NOx foi para 2 positivo. Ele sofreu redução. Então, vou marcar aqui. Se o nitrogênio era 5 positivo e foi para 2 positivo, ele sofreu redução. Então, eu vou puxar aqui e vou lá e escrevo redução. Agora o fósforo ele era 0. Aumentou o NOx dele. Toda vez que aumenta é oxidação, pessoal. Aumentou o NOx é oxidação. É a regra. Então essa reação é de oxidação e redução. Você pode fazer ela por tentativa, mas dá muito trabalho. E às vezes você não consegue por tentativa. Então daí é fácil, só você trocar os números. Se o nitrogênio era 5 positivo, foi para 2 positivo, então ele tem uma variação de 3. Então esse 3 você vem e coloca aqui na frente do fósforo. E aqui você vem e coloca o 3 também, porque você tem 3 fósforos aqui você vai ter que ter 3 fósforos. Agora, a variação do fósforo de 0 foi para 5. Então eu tenho que colocar um 5 aqui na frente do nitrogênio e um outro 5 aqui. Agora é só conferir, ó. 3 fósforos. Eu vou pegar a outra cor aqui. 3 fósforos. Daí aqui, ó. 3 fósforos. O nitrogênio, 5 nitrogênio. 5 nitrogênios aqui. Agora vamos acertar o oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, eu tenho 3 vezes o 5 que está lá, 15. Com mais um aqui, ó. 16. Agora desse lado eu tenho 5. E aqui eu tenho 4 vezes o 3 que está lá. Dá 17, né? Não, 12. 12 com 5, 17, certo? Agora o que eu faço então? Eu tenho que acertar aí o oxigênio, que está faltando um aqui. Então eu venho aqui e coloco um 2, pessoal. Porque está faltando um desse lado. Aqui tinha 16, lá tinha 17. Então agora é só conferir, ó. 2 com 15, 17. Aqui, 4 vezes o 3 está lá, 12. Com 5, 17. Agora vamos conferir o hidrogênio. Hidrogênio 3 vezes 3, 9. Aqui 2 vezes 2, 4. Com mais 5 daqui, 9. Não está tudo certo. Então vou passar a limpo a reação agora. Então ficou 3 fósforo mais 5 HNO3 mais 2H2O mais 3H3PO4, que é o ácido fosfórico, e mais 5NO. Tudo isso veio da onde, pessoal? Veio do NOx. A gente descobriu o cálculo do NOx e através da variação do NOx a gente viu o quanto que a gente tinha que colocar na frente de cada um. Então o fósforo ele era 0 e foi para 5 pelo cálculo do NOx. Então o 5 eu coloquei na frente do nitrogênio. E o nitrogênio era 5 e foi para 2, então deu uma diferença de 3. E coloquei na frente do fósforo. Por que eu inverto? Porque é os dois que sofrem variação. O oxigênio e o hidrogênio não sofrem. Então, no balanceamento de oxidação e redução, pessoal, você tem que calcular o NOx, é obrigatório. Se a reação trouxer os valores, fica bem fácil. É só fazer aí a continha. Se ela não trouxer, pessoal, ela tem que te dar uma tabela periódica. E através da tabela periódica, você sabe o NOx. A primeira família, o NOx é 1. Segunda família, o NOx é 2. Terceira família, o NOx é 3. E assim vai. Basicamente é isso, pessoal.
E lembre-se que quando aumenta o NOx é oxidação, quando diminui o NOx é redução, e você tem que fazer a inversão. Fazendo a inversão, você chegará no resultado. Então agora fica aí, pessoal, a aula bem completa. Dúvidas, eu estarei no chat a qualquer momento. Até mais e vamos superar tudo isso que nós estamos passando, pessoal. Não está muito fácil, não. Até o próximo.